Urgente. Os flamingos ucranianos abalaram tanto o Kremlin que os propagandistas já estão em histeria. Na TV estatal, exigem a eliminação de um alvo ucraniano crucial. Mas, por enquanto, a resposta só atinge os pântanos. E lá já arde tanto que a fumaça é vista a milhares de quilômetros. A Ucrânia vive uma nova realidade militar, rompendo padrões da guerra. Zelensky enviou sinal a Putin. A máquina militar e industrial decolou. Urgente! Os flamingos ucranianos explodiram o Kremlin. Solovyov está se afogando em histeria. Putin se equivocou. A Ucrânia atacou de tal forma que a fumaça foi vista a milhares de quilômetros. Pânico em Moscou. Novos mísseis ucranianos rompem a defesa russa e mudam o rumo da guerra agora mesmo. Novidades da indústria de defesa nacional. Os mísseis FP-7 e SP-9 já preparam ataque ao alvo mais valioso dos ocupantes. Contarei todos os detalhes a seguir. Renata Aslanova saúda a Ucrânia hoje com os últimos acontecimentos. Novas armas ucranianas se preparam para destruir os russos. Zelensky deu sinal. Fedorov torna o seu inacessível. Em 4 anos de guerra total, a Ucrânia não apenas resistiu. Ela construiu uma indústria de defesa poderosa que já dita novas regras na guerra. As armas ucranianas são um medo do inimigo e o respeito do mundo. Cada novo desenvolvimento é mais um passo rumo à vitória. A Rússia deve encerrar sua guerra e passar para uma diplomacia real. Nós já fizemos a nossa proposta. Aqui estão os mísseis nacionais em ação. A Ucrânia desferiu um golpe esmagador com o Flamingo em uma fábrica militar em Cheboksary. Isso é a mais de 1.000 quilômetros da fronteira. O Kremlin já entendeu que uma retaguarda segura não existe mais. Enquanto isso, os flamingos ucranianos enfureceram tanto o Kremlin que propagandistas na TV estatal discutem o assassinato de Denis Shiliherman. Segundo o porta-voz do Kremlin, Solovov, o cofundador e projetista-chefe da Firepoint devem se tornar um alvo oficial para a Rússia. E aqui está a resposta à histeria dos russos. Segundo o cofundador e projetista-chefe da empresa de blindados Firepoint, de 20 mísseis balísticos lançados, é muito provável que todos cheguem a Moscou. Vou abordar por ti. É difícil para eles interceptarem esses mísseis. No geral, até para os Patriots é difícil interceptar esses mísseis. No geral, a Ucrânia é o berço dos mísseis balísticos, diz Stillerman. Os projetos ucranianos são um orgulho. Sapsan e KB Yuzhnoye, balísticos com alcance de 500 km e ogiva de 480 kg. O Longo Neptune, de cruzeiro, 1.000 km de lançamento terrestre. E o Flamingo FP-5 da Firepoint é um verdadeiro avanço. 3.000 km, 1.000 kg de ogiva. Esses mísseis já mudaram a dinâmica no fronte, atingindo a retaguarda profunda. O já lendário míssil Flamengo. Belo nome a propósito. Quem inventou o nome? Eu inventei. O míssil em si também foi você quem inventou? Bem, o conceito, sim, totalmente eu. Porque havia a ideia de reformular os antigos Strige e usá-los. Eu disse que era uma estrutura muito pesada. Nunca produziríamos, pois exige operários altamente qualificados. É preciso fazer tudo de forma simples, automatizar ao máximo para minimizar o trabalho humano. E o míssil foi feito assim, como é agora. Por que Flamengo? Bem, eu já contei isso várias vezes. Acabou a tinta laranja com a qual pintávamos os cones do nariz, onde ficava o gravador de dados que recuperávamos depois. Caso a telemetria falhasse, tudo era gravado em um disco rígido. O disco rígido ficava em um container especial, em um gravador de voo. E o gravador ficava no cone, já que
Debaixo d'água, bem, o míssil treinava sobre a água. Para não destruir com isso, era preciso retirá-lo debaixo d'água. Para facilitar a retirada pelos mergulhadores, os cones eram pintados de laranja brilhante. O fornecedor ficou sem tinta laranja e ele pintou de rosa. Nós vimos e eu disse, Flamengo, bem, depois o nome pegou. Quais são as características do míssil Flamingo? Vamos falar sobre isso? Tudo o que puder ser dito, naturalmente. Até 3.000 quilômetros, 1.150 quilos de ogiva, até 950 quilômetros de velocidade, 720 de cruzeiro. Os segredos da criação do Flamengo ucraniano, as características do míssil que assustam o Kremlin e os alvos mais famosos já destruídos por esses ataques são revelados pelo fundador da Firepoint. Bem, só posso falar sobre os que estão em domínio público. A fábrica de Votkensky. Sim, isso foi bom. O que mais teve? Sim, foi muito bom mesmo. Em Kapustin Yar, onde estavam guardadas, pelo que entendi, partes do Orezhnik. E também o Flamengo, né? Sim, também foi o Flamengo. E algum outro lá, não lembro se Tikoretsky ou Toropets, a base de armazenamento. Sim, lá tem arsenal de artilharia. Sim, e aquele lá também foi atingido. A indústria de defesa ucraniana está ganhando um ritmo frenético. A empresa Firepoint aposta em ogivas potentes e codificadas para suas armas. Por exemplo, as carcaças dos drones FP-1 e FP-2 já conseguem perfurar até 15 centímetros de concreto sem destruir a carga. Agora estamos reformulando o FP2. Ele vai carregar uma ogiva bem maior para a mesma distância. Fizemos com que o FP1 agora carregue 105 quilos de ogiva por 1.000 quilômetros. Mudamos o tanque para asa. Essa mesma asa permitirá que o FP2 carregue 158 quilos de ogiva. O FP1 passou por uma modernização pesada. Agora fizemos um mapeamento por imagem com uma câmera noturna barata, que permite voar sem GPS e atingir o alvo com precisão. Além disso, novos mísseis balísticos estão a caminho. Eles já estão prontos para uso e, com o sistema de busca, podem até atuar como mísseis interceptadores. A Ucrânia criou com sucesso seus próprios análogos aos mísseis de longo alcance Atacams, que custaram muito menos para o Estado. Em particular, a empresa Firepoint divulgou um vídeo que, segundo o desenvolvedor, mostra o teste do novo míssil balístico ucraniano FP-7. Sobre os prazos para que o novo projeto comece a cumprir missões reais no fronte e atingir alvos russos, os desenvolvedores dão uma previsão bem otimista. Tenho certeza de que até o início do verão teremos o uso em combate do FAP-7. Junto com os preparativos para os lançamentos em série do FP-7, engenheiros ucranianos trabalham na sua irmã mais velha, o míssil FP-9, que terá um alcance muito maior. Os primeiros testes dessa versão de longo alcance estão previstos para o início da temporada de verão. A empresa já possui todos os recursos necessários para passar a fase prática de testes. O FP9 espero que já esteja pronto no início deste verão. Sim, serão testados, porque nós temos tudo. Estamos finalizando o motor, produzindo vários deles e vamos passar no teste. O principal objetivo dos desenvolvedores é reduzir o custo dos mísseis para produzi-los em larga escala. Será um análogo ao Atacams, talvez até com uma ogiva maior. Mas vai custar pelo menos metade do preço. O FP9 atingirá alvos facilmente até em Moscou, porque a velocidade de chegada será altíssima. O Iskander hoje tem cerca de 800 metros por segundo. O nosso terá mais de 1.200 metros por segundo. Será muito mais fácil para nós superarmos a defesa aérea. Perderemos algumas, mas cerca de 25% dos mísseis atingirão o alvo com certeza. Enquanto que com mísseis de cruzeiro ou drones agora é impossível desferir um golpe sério em Moscou. Perder 200 drones para que apenas um chegue lá não faz sentido. Os mísseis devem ser lançados de unidades móveis, camufladas como caminhões comuns, o que dificulta a detecção. A implantação do complexo, segundo os desenvolvedores, levará cerca de 15 minutos. Especialistas já enfatizam que as novas tecnologias de mísseis ucranianas podem fortalecer as posições no campo de batalha e em negociações. O único argumento
ao qual o ditador do Kremlin, Vladimir Putin, e seus círculos são forçados a prestar atenção, é o das armas ucranianas. Quaisquer apelos diplomáticos, pedidos ou persuasões, infelizmente, não trazem resultados. É por isso que o fortalecimento das capacidades armadas ucranianas, em particular o desenvolvimento de mísseis próprios, é fundamental. Ele ressaltou que mesmo tais possibilidades de uso do míssil balístico ucraniano FP7 podem fortalecer a posição de Kiev. Se a Ucrânia puder usar mesmo um míssil balístico de mobilização como o Firepoint 7, isso já cria argumentos sérios, hein? Dentro do processo de negociação com a delegação russa. Ter tal armamento significa que temos uma ferramenta adicional de pressão e influência sobre a posição da Federação Russa. A Ucrânia está criando novas regras de guerra, e isso já é realidade. Por trás desse avanço não está só o exército, mas também uma nova geração de tecnologias, liderada pela equipe de Fedorov, drones, inteligência artificial e soluções rápidas. Tudo isso funciona no front e traz resultados que o mundo inteiro vê. Como exatamente isso se tornou possível e o que vem a seguir, veja agora mesmo. A Ucrânia está estabelecendo novas regras de guerra. E isso não é mais uma previsão, é um fato. Só em março de 26, os drones interceptadores ucranianos destruíram mais de 33 mil drones inimigos. Um recorde absoluto que muda a própria lógica da defesa aérea. E por trás desse avanço não está apenas o exército, mas uma nova geração de tecnologias que a equipe está implementando, liderada por Mikhailo Fedorov. Drones, inteligência artificial e soluções rápidas. Tudo isso já funciona no front e traz resultados que o mundo inteiro vê. Enquanto o inimigo aumenta os ataques, a Ucrânia responde ainda mais rápido e avança nessa corrida tecnológica. Na lista de alvos destruídos estão Shaheds, Orlans, ZALA, Monias e Gerberans. Todo o arsenal que a Rússia usa para o terror. Mas agora esses drones estão caindo em massa ainda no céu. Parece que a chave para essa mudança são tecnologias que ontem pareciam ficção científica. No centro está Mikhailo Fedorov, que declara abertamente: esta é uma inovação tecnológica ucraniana que já está sendo usada ativamente para combater ataques massivos. Na prática, a Ucrânia está criando um novo modelo de guerra, rápido, preciso e escalável. Mas o inimigo também está se adaptando. E o maior desafio agora são os Shaheds a jato, cuja velocidade dificulta muito a interceptação. Mas a resposta já está sendo preparada. Engenheiros ucranianos e fabricantes buscam pontos fracos, testam soluções e preparam um novo salto. Parece que começa uma nova corrida tecnológica e a Ucrânia está na frente. O cluster de defesa Brave 1 já apoiou dezenas de projetos de desenvolvimento. No programa com a União Europeia, empresas recebem até 150 mil euros para criar interceptadores, que passam de 450 km por hora. Mais de 100 empresas já estão trabalhando em soluções como essa. E mais de 50 modelos de inteligência artificial são testados para achar e destruir alvos em qualquer clima ou horário. Isso não é apenas teoria, é um sistema que já está funcionando. Na Ucrânia, eles até implementaram um modelo único. As empresas recebem recompensas pelos Shaheds que forem destruídos. Foi assim que, pela primeira vez, um drone inimigo foi abatido por um interceptador e, por ordem de Volodymyr Zelensky, já estão planejando contratos para o ano 26. Treinamento de pilotos, novos campos de teste e escala na produção. Estabeleci duas metas principais para os fabricantes: desenvolver drones interceptadores a jato e sistemas alternativos de mira. Mas, ao que tudo indica, o principal já aconteceu. A Ucrânia não está apenas se defendendo, ela dita o ritmo, o fronte muda, o exército muda. E nesta guerra, o que decide cada vez mais não é a quantidade, mas a tecnologia. E é exatamente aqui que a Ucrânia já conseguiu sair na frente. Além disso, avança para uma ofensiva tecnológica em todos os níveis do fronte. Mas a grande questão que surge é como escalar esse efeito ainda mais. A resposta está na nova estratégia do Ministério da Defesa. Sob a liderança de Mikhailo Fedorov, a Ucrânia aumenta muito o envio de minas e munições para drones. Essas mesmas ferramentas que já estão mudando a situação no campo de batalha. E os números falam por si só. Nos primeiros 3 meses de 2026, já entregamos mais de 50% do volume total enviado em todo o ano de 2025.
Até o fim do ano, os volumes serão significativamente maiores. Isso significa apenas uma coisa: o ritmo da guerra está acelerando. Parece que a Ucrânia aposta na precisão e na economia da guerra. E aqui está a fórmula principal. As minas terrestres destroem o equipamento inimigo e o forçam a seguir nosso roteiro rumo a armadilhas de fogo. O custo de uma mina é muito menor do que o do equipamento que ela para ou destrói. Essa é a matemática da guerra. Arma barata contra equipamento caros. Controle do inimigo em vez de combates caóticos. Não é mais apenas defesa, é a gestão do campo de batalha. Mas o salto real é a sinergia com drones. Munições para avantes os transformam em ferramentas de precisão cirúrgica. Eles permitem atingir a infantaria com precisão e veículos leves sem usar munições caras de grosso calibre. Eles alcançam o inimigo onde outros meios são ineficazes. Cada drone é um ataque de alta precisão individual. Cada sortida é uma posição inimiga a menos. E o principal é poupar recursos para ataques críticos. Parece que a Ucrânia cria um ecossistema de guerra de nova geração. Drones FPV, reconhecimento, sistemas de ataque, minas, tudo funciona como um mecanismo único. As forças armadas precisam desses itens em grandes volumes. Por isso, continuamos a aumentar os suprimentos. Uma das tarefas principais é reforçar as unidades e dar os meios necessários. E as escalas já são outras. Contratos renovados, compras ampliadas, trabalho sistêmico para os próximos anos. E outra frente importante é a reforma do sistema de compras. Porque aqui, velocidade significa as vidas. Nossa meta é torná-la uma das mais transparentes e eficazes do mundo. As compras devem funcionar rápido e sem burocracia. A vida dos militares no fronte depende da rapidez dos contratos e entregas. Após escalar a produção, integrar-se à Europa e ter recordes no fronte, o próximo passo é a adaptação imediata a novas ameaças. E agora não se trata apenas de drones, mas de todo o sistema de defesa aérea. O governo toma uma decisão que pode mudar radicalmente a luta contra os Shaeds. A vice-primeira-ministra Yulia Sviridenko informa: a Ucrânia simplifica a modernização da aviação. Agora é possível instalar armas, meios de comunicação, navegação e detecção de alvos sem longas aprovações. O que antes levava meses, agora acontecerá em poucas semanas. E o principal é a velocidade. Todo o processo de reequipamento é reduzido para um mês. Fabricantes, engenheiros e até as próprias unidades de combate estão envolvidos. Devemos mudar rápido e adaptar nossos procedimentos aos desafios da guerra. Isso significa uma coisa: a reação à ameaça é quase instantânea. E, novamente, Mikhailo Fedorov tem um papel fundamental. Ele acrescenta: o círculo de executores se expande e as próprias unidades militares poderão fazer a modernização. Uma modernização mais rápida da aviação significa adaptação ágil a novas ameaças e mais chances para os militares contra ataques aéreos. Parece que a Ucrânia está construindo um sistema integral. O drone destrói alvos no SRO. Minas e Vantes controlam o campo, a Europa provê recursos e tecnologia e a aviação se adapta rápido aos novos desafios. O quadro final é claro: a Ucrânia está à frente. Enquanto o inimigo busca pontos fracos, a Ucrânia já muda as regras no ar, na terra e na tecnologia. E essa velocidade pode ser decisiva. Explosão da esfera militar. A Ucrânia reescreve as regras para toda a Europa. O Ocidente busca tecnologias e experiência ucraniana. As forças armadas da Ucrânia viram padrão para exércitos da OTAN. A Ucrânia começa a moldar o futuro militar mundial. Exportação de armas e experiência. Kiev está se tornando a referência militar do mundo. Detalhes na reportagem. A Ucrânia receberá a primeira parcela do empréstimo de 90 bilhões de euros até o final de junho. A previsão é que 6 bilhões sejam gastos em drones ucranianos, informou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na sessão plenária do Parlamento Europeu. Na primavera, declaramos que forneceríamos um empréstimo de 90 bilhões de euros. De uma forma ou de outra, agora cumprimos essa promessa. Liberaremos a primeira parcela de 45 bilhões de euros para 2026 ainda neste trimestre. 1/3 é destinado a necessidades orçamentárias. 2/3 para a defesa da Ucrânia. Nossa mensagem é clara:
Continuaremos a apoiar o bravo povo ucraniano e suas forças armadas. Enquanto a Rússia intensifica sua agressão, a Europa intensifica seu apoio à Ucrânia. O empréstimo da União Europeia é para 2 anos, 2026 e 2027. Os fundos serão destinados à produção de armas, compra de armamento necessário de parceiros, além da restauração e preparação da energia e infraestrutura crítica ucraniana para o inverno. Precisamos proteger tudo o que pudermos, tudo que for possível. É necessário garantir isso ao máximo e nos preparar para o inverno. Para isso, além dos orçamentos locais, há uma parte que poderemos fornecer do orçamento central. Nossos recursos vêm dessas parcelas dos 90 bilhões. Contamos com alguns bilhões para injetar na economia, especificamente para a proteção da energia. A União Europeia também aprovou o 20º pacote de sanções contra a Rússia. Ele abrange várias áreas-chave, da energia às finanças e logística, além de aumentar a pressão sobre o setor energético, a frota clandestina do país agressor e as instituições financeiras que apoiam o complexo industrial militar russo. A guerra contra a Ucrânia custa cada vez mais caro para Moscou, enquanto Kiev fortalece as possibilidades para um fim justo, observou o Ministério da Defesa da Ucrânia. O 20º pacote é sistêmico. Seu impacto no potencial ofensivo da Federação Russa é cumulativo. Cada cadeia de suprimentos bloqueada, cada empresa bloqueada, cada navio da frota clandestina sancionado. Isso significa custo extras e atrasos adicionais na restauração dos recursos de combate do agressor. Junto com o empréstimo de 90 bilhões para a Ucrânia, este pacote cria pressão de ambos os lados. A Rússia paga mais para continuar a guerra e a Ucrânia recebe mais recursos para terminá-la, em condições justas, de uma publicação no site do Ministério da Defesa da Ucrânia. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, observou: a ajuda militar a Kiev beneficia Berlim, pois a Alemanha aprende com a Ucrânia em áreas como tecnologias de drones e ciberdefesa. A Alemanha planeja enviar mais adidos militares para representação diplomática em Kiev, para estabelecer uma cooperação bilateral mais estreita no setor de defesa. A Ucrânia é um país que, por necessidade, desenvolveu um potencial incrível em inovação e agilidade. Eles desenvolvem tecnologias não em laboratórios, mas no sentido literal, no campo de batalha. Boris Pistorius, ministro da Defesa da Alemanha, em matéria da Deutsche Welle. As armas e tecnologias ucranianas são cada vez mais procuradas não só na Europa, mas também no Oriente Médio. A Ucrânia lucrará com a exportação de armas, afirma com convicção o presidente Volodymyr Zelensky. Nosso formato especial de trabalho com parceiros que ajudam a Ucrânia, o Drone Deals, já opera com países de 3 partes do mundo: Oriente Médio, Golfo Pérsico, Europa, Cáucaso. Há propostas na mesa para os nossos parceiros americanos. Estamos falando de drones, de sistemas de defesa, de outros tipos de armas nossas que são necessárias, para que no ar, na terra e no mar seja possível criar uma proteção real. Repito, as condições devem ser favoráveis à Ucrânia. Deve haver controle claro e o dinheiro das exportações deve ajudar a Ucrânia a se defender. E assim será. A Polônia planeja testar suas próprias armas em condições reais de combate no fronte ucraniano e avalia a possibilidade de ir, junto com Kiev, produzir drones em território polonês, informou o vice-ministro da Defesa, Cezary Tomczyk. Anteriormente, o primeiro-ministro Donald Tusk anunciou a intenção de criar sua própria frota de drones em larga escala, baseada na experiência das forças de defesa da Ucrânia. Maria Gelushenko para o canal de TV Freedom. E o que você acha dos últimos acontecimentos? Aguardamos seus comentários. Tem muito mais vindo aí.